à mesa com ele. Terceiro capítulo. Tirando as cascas. Uma das únicas coisas que eu não gosto quando eu estou cozinhando é descascar os alimentos. Quem me dera ter um ajudante só para essas horas. Por exemplo, para fazer legumes salteados, acabo levando muito mais tempo descascando e cortando minhas cenouras e batatas do que preparando-as na frigideira. Creio, porém, que não sou só eu quem sofre desse mal. Tanto é que hoje em dia, em qualquer mercado, podemos encontrar geladeiras lotadas de frutas e legumes descascados, lavados e cortados, desde saladas mistas, vegetais para yakisobas, até aqueles abacaxis embalados naquelas bandejinhas de plásticos. É o paraíso dos preguiçosos. Por outro lado, essa preguiça toda pode custar caro para o resultado final. Dessa forma, se quisermos que tudo fique realmente gostoso, fresco e exatamente no ponto, não tem como pularmos essa etapa. Quando penso em descascar, o que me vem à mente são as centenas de cebolas que já tive de preparar em minha vida com direito a todo aquele choro de camadas sem fim. Sempre que me lembro dessas cenas, percebo quanto, para conseguir ir a um nível mais profundo com Deus, eu precisei me descascar como uma cebola. Houve muito choro, muito desconforto e, acima de tudo, vulnerabilidade. Talvez, para muitos, a palavra vulnerabilidade soe como uma fraqueza, porém uma das maiores qualidades para quem deseja se aproximar de Deus. Em Salmo 51, está escrito que o Senhor nunca desprezará um coração quebrantado e contrito. Corações quebrantados são sempre vulneráveis. Então, como podemos nos livrar das nossas camadas e sermos completamente vulneráveis? Vulnerabilidade é se abrir, sabendo que podemos nos machucar. É falar o que sentimos, mesmo que ninguém nos entenda. E é arriscar, ainda que possamos falhar. Em contrapartida, mesmo sabendo que Deus nos ama, diversas vezes sentimos dificuldade de nos abrir e ser vulneráveis diante da sua presença, seja pelo motivo que for. Porém, precisamos acreditar que ali com Ele sempre será um lugar seguro e acolhedor. Há mais de 10 anos, eu liderava os adolescentes da minha igreja local e estava noiva de um rapaz. Ensinava constantemente sobre a importância da escolha correta nos relacionamentos e de sempre buscar a vontade perfeita de Deus. Cegamente, achava que estava ensinando aquilo que estava vivendo. Afinal, eu de fato acreditava que aquele rapaz era a pessoa certa para mim. Já tinha contado para todo mundo a nossa história, mencionado todos os sinais divinos e confirmações sobrenaturais e como combinávamos um com o outro. Fizemos até uma festa de noivado na igreja com bolo, lembrancinhas e tudo mais. Entretanto, logo após o noivado, uma série de eventos e sentimentos me levaram a encarar o meu coração e perceber que aquilo não era o melhor de Deus para mim. Encurtando a história, 2 semanas depois da grande festa, o relacionamento acabou e eu me encontrei mergulhada em frustração, vergonha e tristeza. No sábado seguinte, lá estava eu para ensinar na reunião dos adolescentes. Quando chegou a minha hora de falar, eu estava tão cheia de dor e de vergonha, com um nó instalado na minha garganta, que não sabia nem o que dizer. Acabei simplesmente falando que não estava mais noiva e que havia errado, achando que tinha encontrado a pessoa certa. Minha vontade era esconder, ir para uma caverna, voltar para minha cama. Tive até medo de levantar o meu rosto depois de ter dito aquelas palavras. Quando tomei a coragem, ergui os meus olhos, não encontrei ninguém me desprezando. Na verdade, percebi os olhos se encherem de lágrimas, amigos sentindo o que eu estava sentindo. E foi justamente naquele momento que eu percebi como a vulnerabilidade pode ser libertadora. Ali, a minha coragem em admitir os meus erros, afirmando que eu era humana e que não tinha todas as respostas, mesmo sendo líder daquele grupo, me libertou. Porém, isso foi apenas o início de um processo muito doloroso. Durante aquela reunião, consegui ser vulnerável, mas a minha dor piorou ainda mais, pois descobri que precisava olhar além da superfície do meu coração. Muitas vezes, pensamos que basta sermos abertos e o resto acontece automaticamente.
Mas nem sempre é assim. O processo de entrega completa pode começar com a vulnerabilidade, mas termina com a morte do nosso orgulho. E digo uma coisa: morrer é muito dolorido. Quando mais nova, costumava sempre me enxergar como uma pessoa cheia de discernimento dos espíritos, que quase nunca errava, era capaz de cheirar de longe pessoas falsas, perigosas, maldosas e, geralmente, eu tinha um coração bem crítico. Entretanto, ao errar em meu noivado, eu comecei a perceber o orgulho que havia em mim, a autossuficiência por conta dos meus dons e não devido ao meu relacionamento com Deus. Mesmo sendo uma pessoa sensível, eu ainda dependia e dependo completamente do Espírito Santo. Afinal, só Ele, de fato, vê todas as coisas e não podemos nos esquecer dessa verdade, independentemente do tempo que temos caminhado com Ele. Como eu precisava aprender a dependência dEle. O interessante é que, se observarmos o tabernáculo de Moisés, assim que entramos pelo portão, nos deparamos com um altar de sacrifício, que era o local onde o sacerdote sacrificava os animais, que deveriam ser puros, sem defeito e totalmente vulneráveis, como Jesus Cristo foi por nós naquela cruz. Ali, os animais eram imolados em nome do povo. A vulnerabilidade faz parte desse processo de sacrifício. Deus nunca nos obrigará a nada. Pelo contrário, Ele anseia por um relacionamento de amor conosco. Por outro lado, assim como qualquer relacionamento íntimo, para nos conectarmos com Ele, necessitamos ser completamente vulneráveis, transparentes e entregues. Pode nos custar muito caro, mas isso é colocar nosso coração no altar, com tudo o que temos, tanto as partes boas como as ruins. Nossa carne não quer ser queimada no altar, mas o nosso espírito deseja algo maior e mais profundo, que excede a dor do fogo, a conexão com o coração do Pai. Por causa deste anseio, conseguimos perseverar neste lugar de morte. Mas talvez você esteja se perguntando como isso funciona na prática. O que seria essa morte que precisamos experimentar? A resposta está em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. O nosso velho homem deve ser sepultado constantemente, ou seja, a nossa carnalidade deve ser morta e colocada como sacrifício todos os dias. Deus não quer a morte dos nossos sonhos, nem da nossa personalidade, mas sim da nossa carnalidade. Em outras palavras, tudo aquilo que vai contra a sua palavra, que é fruto de orgulho e desobediência, deve ser deixado no altar para morrer. Essa morte começa com uma vida de oração. Quando começamos a orar, percebemos a dificuldade de concentração, de perseverança, batalhamos com sentimentos de culpa, repetimos sem parar as mesmas coisas e questionamos se Ele realmente está nos ouvindo. Não é verdade? Mas quando continuamos em oração e colocamos a nossa carne no altar com fé e vontade própria, de repente há uma mudança no mundo espiritual. Finalmente, parece que o céu é liberado sobre nós e sentimos que algo começou a fluir. O problema é que muitos nem chegam a experimentar isso, desistem em poucos minutos, pois sentem que, aparentemente, foi um tempo infrutífero tentando se concentrar ou porque acabaram de se distraindo com algo e assim terminaram a oração. Eu me lembro que quando eu estava nesse processo de aprendizagem, eu ficava um bom tempo orando e orando até que conseguisse sentir aquela leveza do Espírito Santo. Com o passar do tempo, os minutos de espera foram diminuindo. No começo, eram uns 50 minutos batalhando, depois o tempo caiu para uns 30 e até que chegou a 3 minutos. Assim, aos poucos, fui aprendendo a ser mais ágil em minha vulnerabilidade em sua presença, entendendo também que, em seguida, era o momento de deixar a minha carne no altar para que fosse queimada. Batalhei muito com a ira. Nunca fui uma pessoa explosiva, daquelas que sai berrando com outros por aí. Mas eu tinha uma raiva interna muito intensa.
que poucos conseguiam enxergar. Raramente usei dela para prejudicar outras pessoas, porém, constantemente maltratava a mim mesma. Isso me levou, inclusive, a ter problemas psicossomáticos de saúde. Isso sem contar a infelicidade que acabou tomando conta de mim por causa dos sentimentos de raiva que eu nutria. Sentia muita ira quando eu não era compreendida e valorizada pelas pessoas, mas também tinha uma grande raiva de mim mesma quando não conseguia ser boa, perfeita e incrível. Sim, eu sei que existe a ira santa, como aquela que Jesus teve ao trazer as verdades do reino celestial aqui na terra, mas a minha era totalmente carnal e conforme fui percebendo mais tarde, ela passou a me sufocar. A minha mãe sempre me alertava sobre essa fraqueza e dizia que eu precisava aprender a ser mansa como Jesus Cristo. Nunca fui de explodir, de xingar as pessoas, mas por dentro eu fazia muito pior. Foi então que ela sugeriu que eu fosse todos os dias para a nossa igreja orar no santuário, que naquela época ficava vazio, e pedir para que o Espírito Santo me ajudasse a mudar. Comecei aquela rotina diariamente. Confesso que nem sabia o que dizer. O primeiro dia foi bem difícil. Não senti absolutamente nada e fiquei sem assunto depois de alguns minutos. Mas, mesmo assim, determinei em meu coração permanecer ali por pelo menos 1 hora. Com o passar dos dias, comecei a sentir mais e mais a presença de Deus e a ter encontros que mudaram a minha vida. Lembro-me que um dia eu sentei em um dos degraus da escada e, chorando, clamei para que ele viesse sobre mim e me transformasse. Logo depois, senti a sua resposta: só passe tempo comigo em minha presença. Na hora, pensei que fosse da minha cabeça, pois aquilo não fazia menor sentido. Achava que eu precisava me esforçar mais para merecer um coração melhor, mas o que descobri é que, ao passar tempo em adoração, em momentos íntimos com ele, meu coração começava a se amoldar e de acordo com o que ele queria. Não era o meu esforço para não me irar ou para me controlar que me ajudou na transformação, mas sim a constante oração, entrega e a disposição de me colocar no altar do sacrifício. Foi assim que, tempos mais tarde, entendi que muito da minha ira estava enraizada na rejeição. A ira acabou se tornando uma forma de me defender, fazendo com que eu sempre quisesse me proteger e me convencer de que eu estava certa. Naqueles momentos de oração, ao colocar a minha carnalidade no altar, ele vinha com o seu fogo transformador e começava a me moldar. O altar de sacrifício no tabernáculo de Moisés era no formato de um cubo bem grande, revestido de bronze com 4 chifres em cada ponta, onde as cordas que prendiam os animais eram amarradas. Ali o fogo era colocado para o sacrifício, a fim de que toda a carne do animal fosse queimada completamente. Todos os elementos dos átrios eram revestidos de bronze, que não por acaso representava julgamento. Isso significa que, assim como acontecia na época do tabernáculo, o julgamento vem somente sobre a nossa carnalidade, e por isso devemos aprender a deixá-la no altar. A respeito desse assunto, o apóstolo Paulo deixa ainda mais claro quando nos ensina sobre as obras da carne em Gálatas capítulo 5, versículo 19, 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muitos de nós podemos olhar para essa lista e pensar que estão livres. E diversas vezes é tão sutil que mal conseguimos perceber. Na verdade, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo é parte de nossa carnalidade. A nossa falta de confiança nele, o egoísmo de apenas buscarmos a nossa vontade, a frustração quando Deus não responde nossos pedidos como desejamos ou até desânimo em nossa busca por sua presença são reflexos da nossa carne. Entretanto, por mais dolorido que seja, precisamos aprender a colocar todas as coisas no altar e deixar que ele queime tudo. Afinal, esse fogo é transformador. Não apenas isso,
mas o seu resultado sempre gera alegria e alívio, pois é nesse instante que o peso enorme sai de nós. O momento em que decidimos renunciar essas coisas é o início de um processo. Muitas vezes pensamos que tudo vai ser resolvido em um único ato, mas na verdade, esse fogo transformador nos acompanha por toda a nossa jornada de relacionamento com Deus. E isso leva tempo. Assim como a preparação de um prato ou uma sobremesa especial, não podemos apressar o tempo de cozimento. Isso foi algo que a cozinha me ensinou muito bem na prática. Sempre amei fazer bolos de todos os tipos, aqueles altos para casamentos ou até os simples para comer no chá da tarde. Confesso que sou um pouco apressado e talvez esse seja um dos meus maiores defeitos na cozinha. E na vida, risos. Eu queria que todas as receitas fossem rápidas. Não gostava de receitas que levavam muito tempo, que tinham muitos passos ou pratos que precisavam ir para a geladeira e esperar 24 horas. Eu queria velocidade. Eu me lembro de uma época em que estava à procura do melhor bolo de chocolate. Daquele super úmido, sem ser denso, com uma cor perfeita. Eu queria esse bolo de chocolate. Bom, testei inúmeras receitas e finalmente encontrei uma antiga e decidi tentar. Mas ao olhar o tempo que ficaria no forno, quase desisti. Em vez de 40 minutos, teria de ficar no fogo baixíssimo por 1 hora ou mais. Pode até parecer bobagem, mas para mim era muito tempo para ficar esperando. Como não conseguia acertar nenhuma receita, pensei, vai que dá certo. Peguei todos os ingredientes, medi corretamente, misturei tudo na ordem, coloquei a massa em uma forma untada e lá se foi para o forno no fogo bem baixo. Depois de 30 minutos, foi olhar se estava quase pronto e nada, ainda estava praticamente cru. Após uma eternidade, retirei o bolo e precisava esperar esfriar completamente para colocar a cobertura, o que seria mais 1 hora no relógio, e eu, no fundo, só imaginando se valeria a pena toda aquela espera. O bolo ficou pronto depois de 2 horas e meia. 20 minutos de preparo para 1 hora de forno, 1 hora de esfriando e 10 minutos para colocar a cobertura. Cortei um pedaço e logo já vi a cor que queria, bem escura e profunda. Ao colocar a fatia no prato, podia sentir aquele cheiro maravilhoso. Então peguei um garfo para experimentar. Coloquei na boca e na hora percebi que tudo tinha valido a pena. Ele estava com a textura certa, úmido no ponto, fofinho e com muito gosto de chocolate. O curioso é que essa experiência do bolo de chocolate é exatamente a nossa vida. Queremos tudo rápido, desde o bolo do forno até a nossa vida de adoração. Esperamos acordar, ler 2 versículos e ter um encontro angelical no nosso quarto em 15 minutos e logo em seguida sair para trabalhar. A vida anda em uma velocidade descomunal. A comunicação, a tecnologia, os empreendimentos, as novidades, as notícias e a sociedade parecem nos pressionar para correr mais ainda. Tudo precisa ser feito rápido para ontem e essa demanda acaba por nos esgotar completamente. Porém, dentro disso, é importante mencionar que, quando passamos por alguma crise, por exemplo, talvez pensemos que as primeiras coisas que precisamos para vencer sejam o jejum e a oração. Só que o que muitos não comentam é que não é a crise que nos constrói, ela apenas revela o que nós construímos até aquele momento. É claro que durante as crises temos a oportunidade de melhorar e perceber as transformações, mas como seria bom se essa busca e entrega já fizessem parte natural da vida de todo cristão? Dessa maneira, a transformação e a vitória durante as crises viriam de forma muito mais natural. Aprenderíamos então a importância da espera no fogo, a espera do tratamento do Senhor, a espera da nossa morte carnal. Pare um minuto agora. Tome um tempo para orar. Talvez você comece com muitas repetições, uma batalha em sua mente, muitas distrações, bocejos, preguiça de continuar, mas tente. Coloque todas as ansiedades, preocupações, mágoas, frustrações, pecados, desejos errados e todo o peso no altar de sacrifício.
Persevere nesse lugar, mesmo que demore um pouco, a culpa irá embora e então você sentirá a doce presença do Espírito Santo vindo com alívio e com as águas que curam e purificam. Em seguida, no tabernáculo de Moisés, após o altar de sacrifício, havia a pia do lavatório, descrita em Êxodo capítulo 30. Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Êxodo 30, 18 e 19. Essa pia era revestida de cobre e forrada de espelhos que haviam sido ofertados pelas mulheres de Israel. Isso fazia com que a água, ao cair na pia, refletisse duas vezes, naturalmente, e nos espelhos no fundo do lavatório. Assim como o fogo do altar representava o Espírito Santo, a água da pia também simbolizava a purificação que acontece através da palavra de Deus. Depois, a Bíblia é como um espelho para a nossa alma. Tiago capítulo 1, versículo 22 e 25. Em seguida temos uma pia, a pia do lavatório. Sendo assim, os sacerdotes, após realizarem o sacrifício no altar, precisavam lavar as mãos e os pés no lavatório. Mãos simbolizam as obras e os pés o caminhar. Mesmo usando uma roupa tão sofisticada, aqueles homens de Deus permaneciam descalços no tabernáculo. Isso era um lembrete de que eram humanos, conectados ao pó da terra. Ainda que tivessem acesso à presença de Deus, ali todos os sacerdotes se purificavam para depois entrarem no santo lugar, pois não poderiam adentrar com as mãos e os pés sujos. Em nossa vida, não é diferente. Além de deixarmos a carnalidade no altar, precisamos ser purificados pela água do Senhor e sua palavra. Mesmo que no momento você sinta que não está vivendo em pecado, sempre estamos em contato com as coisas terrenas e constantemente necessitamos de alívio, limpeza e restauração. Imagine uma visita ao depósito de lixo de sua cidade. Ainda que você não encoste em absolutamente nada, muito menos se assente por ali. Só de caminhar por aquele lugar nojento, ao chegar em casa, você sentirá necessidade de tomar banho e trocar de roupa. Talvez você não esteja sujo, mas esteve em um ambiente cheio de sujeira. Assim é em nosso cotidiano, pois passamos por muitas coisas ao longo do dia. Maus falatórios, imoralidades e até demônios em nosso ambiente de trabalho, estudo e família. Por isso, temos de nos purificar com as águas do Senhor. Isso me faz pensar em como seria se não tivéssemos como lavar os utensílios após cozinharmos. Imagine se não houvesse pia na minha cozinha. Eu teria de usar tudo descartável. Em vez de lavar os meus lindos pratos de louça e os copos de escolhi com tanto carinho, teria de usar copos e pratos de plástico e depois jogá-los fora. Naquele dia, quando acabei de fazer o delicioso bolo de chocolate, olhei ao redor e vi a pia lotada de louças e talheres sujos de chocolates, farinhas, creme de leite e tudo mais. Porém, por mais ardua que fosse a tarefa, eu tive de lavar tudo para que pudesse usar todos aqueles utensílios novamente. Deus faz da mesma forma conosco. Ele deseja muito nos usar, mas para que isso aconteça, precisamos estar puros. Graças a Deus, não somos descartáveis, mas somos peças preciosas aos olhos do nosso Pai, que precisam ser limpas para serem usadas vez após vez. O lugar onde Ele nos lava é um lugar de alívio, amor e de confiança. Somente depois de passarmos por esse lugar é que conseguiremos vê-lo. Em Mateus 5,8 está escrito que os puros de coração verão a Deus. Ou seja, terão intimidade com Ele. Ver a Deus é encontrá-lo, é estar na presença do Rei após um preparo específico. Muitos preferem somente ganhar alguns benefícios na presença de Deus, mas a verdade é que nós nascemos para habitar em Sua presença. Entretanto, não acabo por aí. Após esse momento incrível de purificação, nos deparamos com o santo lugar. A cortina para entrar neste lugar se chamava Verdade.
pois somente através da verdade conseguimos entrar em adoração genuína. Dentro deste lugar não existem mais segredos, nada fica encoberto, porque ali nos encontramos lavados, vulneráveis e dependentes dele. Até o próximo capítulo.